que tu viesse do próprio Deus, que tu és homem de Deus, porque os sinais indicam que você veio de Deus, porque o que você faz, se não tivesse Deus na sua vida, não seria feito. Mas, queridos, observem aqui, ele estava com uma certa ironia, porque os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, eles não acreditavam nisso. E quando ele chegou com esse arrodeio, arrodeando Jesus com essa conversa, querido, Jesus foi direto diante dele com uma resposta bem direta. Jesus chegou para ele, queridos, e disse assim, no versículo 4, versículo 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, querido, foi bem direto com Nicodemos aqui. Jesus não arrodeou. Jesus, querido, chegou diante dele e disse: Nicodemos, eu sei, você veio querer saber sobre o reino de Deus, você veio querer saber informações para talvez se envolver no reino de Deus. Mas escute aqui, Nicodemos, o reino de Deus, para se entrar nele, para viver no reino de Deus, precisa você primeiro nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Queridos, em outras palavras, entenda aqui a resposta de Jesus. Jesus chegou para ele dizendo o seguinte: Nicodemos, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que o homem passa a viver no reino de Deus. Não é como você pensa, não é como você imagina, não é como você quer viver no reino de Deus. Para se viver na instituição de Deus, você precisa primeiro nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim para ele: para você entrar no reino de Deus, primeiro você precisa mudar a sua vida. Primeiro você precisa parar de agradar aos homens e passar a viver agradando a Deus. Para viver no reino de Deus, você precisa deixar para trás tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não condiz com os princípios de Deus. Você precisa mudar a sua vida, Nicodemos. Você precisa mudar de conduta, você precisa mudar a sua mentalidade para você entrar, conhecer, viver o reino de Deus. Foi essa a resposta de Jesus para ele. Jesus foi bem direto com Nicodemos. E nós observamos, queridos, essa mensagem, essa palavra nessa noite, que muitos, queridos, estão vivendo já no reino de Deus. Ou tem muitos que eles querem viver no reino de Deus, mas, queridos, tem muitos que querem viver no reino de Deus da forma que eles querem. Querem viver no reino de Deus da forma que eles mesmos determinam. Eles mesmos querem determinar a forma de viver diante do reino de Deus. Mas, queridos, para se viver no reino de Deus, necessário nos é nascer de novo. Diga glória a Deus. Necessário é, queridos, para se viver no reino de Deus, é necessário uma mudança na nossa vida. É necessário uma mudança de atitudes. É necessário uma mudança de pensamentos. Nós precisamos, queridos, mudar totalmente a nossa vida com a qual vivíamos antes, quando não fazíamos parte do reino de Deus. Porém, tem pessoas que querem trazer os mesmos costumes, as mesmas atitudes, as mesmas coisas que viviam antes, querem continuar vivendo também no reino de Deus, querem continuar com as mesmas atitudes, não querem mudar absolutamente nada. Infelizmente, amados, tem muitos cristãos que até hoje vivem na casa de Deus, mas que eles ainda não nasceram de novo. Existem muitos, queridos, que estão na casa de Deus
parte de tudo na obra de Deus, mas os frutos da vida dele indicam que ele não nasceu de novo. As atitudes dele denunciam que ele ainda vive as mesmas atitudes que vivia no passado. As atitudes erradas, errôneas, que viviam anterior, eles ainda não tiveram uma atitude de renunciar, de deixar de lado, de deixar para trás, para viver uma nova vida comprometida com o Senhor Jesus Cristo. E nós observamos, estamos dentro do reino de Deus, estamos vivendo no reino de Deus, mas muitos querem viver da forma que eles mesmos determinam. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Tem muitos que as mesmas amizades do passado continuam sendo as suas mesmas amizades. Que as práticas do passado que ainda continuam vivendo, mesmo sabendo que desagrada a Deus, mesmo sabendo que Deus reprova certas atitudes, mas ainda continuam vivendo, ainda não abriu mão, querem viver no reino de Deus da forma que eles mesmos determinam. Nicodemos, queridos, queria viver no reino de Deus, mas ele não queria abrir mão de ser um fariseu. Ele não queria abrir mão de ser um príncipe dos judeus. Ele queria continuar agradando aos homens. Ele queria continuar uma vida, sabe, que não agradava a Deus. Ele não queria abrir mão dos privilégios. Assim, existem muitos que estão na casa de Deus hoje, que não querem abrir mão de certas atitudes que não agradam a Deus e que traz apenas proveitos para si próprio, traz apenas proveitos para a sua própria vida. Mas aqui, queridos, o Senhor Jesus até hoje, Ele continua sustentando a sua mensagem. Quem quer viver no reino de Deus, quem quer viver envolvido no reino de Deus, precisa nascer de novo. Aleluia. Jesus continua sustentando ainda essa mensagem até hoje. Não dá, querido, para você viver no reino de Deus e vivendo ainda com certas atitudes mundanas. Não dá, querido, para viver um certo momento louvando a Deus, agradando a Deus, e uma certa maneira agradando ao mundo. Você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha na sua vida. Ou você decide viver no mundo, ou decide viver para Deus. Ou decide fazer parte do reino de Deus, ou decide fazer parte do mundo.